Sejam bem-vindos a mais uma reunião virtual dessa noite. Nós queremos lembrá-los de não esquecer de dar o seu like para que o YouTube possa disponibilizar por mais pessoas em mais tempo, para que mais pessoas possam assistir a nossa reunião. E o Lar de Teresa, o nosso estudo é feito de uma maneira alternada entre o Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo. E hoje nós vamos estudar o Evangelho segundo o Espiritismo no capítulo 5, no item 24. E quem traz esse trabalho para nós é a Mariana Luther Bach, nossa irmã do Lar de Teresa, e companheira do ideal espírita. E a quem eu passo a palavra para as suas primeiras informações. É Boa com você. noite, Vilmar. Boa noite também a todos os companheiros, tanto da Lar Teresa, como todos aqueles que estejam também compartilhando conosco o espaço do Lar Teresa no YouTube. Obrigada, Mariana. E nós vamos agora à página inicial. É uma página de Emmanuel com o título de Tua Mensagem. Tua mensagem não se constitui apenas no discurso ou do título de cerimônia com que se apresentas no plano convencional. É a essência de tuas próprias ações, a exteriorizar-se de ti, alcançando os outros. Sem que percebas, quando te diriges aos companheiros para simples opiniões em torno de sucessos triviais do cotidiano, estás colocando o teu modo de ser no que dizes. Ao traçares ligeira frase num bilhete, aparentemente sem importância, derramas o conteúdo moral de teu coração naquilo que escreves, articulando referência determinada, posto que sua breve apontas o rumo de tuas inclinações. Em adquirindo isso ou aquilo, entremostras o próprio senso de escolha. Elegendo distrações, patenteias por elas os interesses que te regem a vida íntima. Reflete na mensagem que expedes diariamente na direção da comunidade, as tuas ideias e comentários, atos, diretrizes voam de ti, ao contrário do próximo, a afeição das sementes que são transportadas para longe das árvores que as produzem. Cultivemos amor e justiça, compreensão e bondade no campo do espírito. Guarda a certeza de que tudo quanto sintas e penses, fales e realizes, é substância real de tua mensagem às criaturas, e é claramente pelo que fazes às criaturas que a lei de causa e efeito na terra ou noutros mundos te responde em zelando por ti. Emmanuel, no livro Estude e Vida, capítulo 2, Psicografia de Francisco Cândido Xavier. Vamos à nossa prece. Senhor, estamos mais uma vez na sua presença, Mestre, para que possamos, mais uma vez, realizar esse estudo com amor e com dedicação. E assim, Senhor Jesus, agradecemos a todos os espíritos de luz que estejam nos monitorando nesse momento. E que a paz do Senhor nos envolva a todos. Que assim possa ser, graças a Deus. É com você, Mariana. Hoje teremos, como a Maria Vilmar já nos falou, um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. E é um estudo do capítulo Bem-aventurados os aflitos. E nós vamos ver uma mensagem, vamos estudar uma mensagem do espírito Delphine de Girardin. A Delphine de Girardin, ela foi uma escritora, foi uma jornalista parisiense, e ela era médium. Ela teve contato com os fenômenos das mesas girantes, ela realizava sessões espíritas, inclusive ela chegou a encontrar Allan Kardec pessoalmente, e ela desencarnou em 1855. E essa mensagem ela deu em Paris, em 1861,
portanto, 6 anos após a sua desencarnação. Enquanto encarnada, ela escrevia crônicas sobre a sociedade da época. E nessa mensagem, ela vem justamente falar de uma questão que perpassa a sociedade como um todo, né? Tanto naquela época como hoje ainda, né? Que é aquela ideia que, de alguma forma, todos nós somos atingidos pelos infortúnios da vida. É muito comum, né? Ela mesma diz que todas as pessoas falam da desgraça. Todos, né, dizem já terem experimentado, né, a desgraça, terem sido de alguma maneira atingidos por grandes infortúnios. Todos acreditam que conhecem o seu múltiplo caráter, né, todas as grandes dificuldades, os grandes problemas. E as pessoas normalmente veem a desgraça na miséria, na fome, né, na falta de roupas, né, em dívidas, na perda das pessoas queridas, né, de um filho, na traição, enfim, né, são as questões que hoje, na vida, né, nós vemos geralmente como desgraça na nossa linguagem assim, humana. E justamente ela vem porque ela agora está vivendo um outro ponto de vista. Então, ela vem trazer uma mensagem de quem está vendo a vida de um outro olhar. Então, ela vem dizer que aquilo que todo mundo chama de desgraça não é efetivamente a verdadeira desgraça. Que as pessoas, na verdade, se enganam com relação a isso. E aí, então, ela diz que realmente, de um ponto de vista de quem está olhando o presente, essas coisas realmente se fazem desgraças. Mas a verdadeira desgraça, ela não está tanto no fato em si, porque os fatos muitas vezes são passageiros, mas nas consequências do fato. E aí, então, ela diz, um acontecimento que muitas vezes é agradável naquele momento, mas que depois traz consequências assim funestas, consequências graves, né, para a nossa vida. Ele não seria, na verdade, muito mais desgraçado do que outro que, no princípio, pode nos causar uma contrariedade, algo desagradável, mas que depois nos traz grande bem? Aí ela dá um exemplo simples, né? Uma chuva daquelas assim que arranca as árvores, né? Daquelas assim bem fortes, mas que ela diz saneia o ar, tirando, né, justamente aquilo que estaria ali podendo nos trazer até uma morte. E a gente lembra que aquela época é a época que muitas vezes havia aquelas pestes que matavam muitas pessoas, né? Não havia os medicamentos de hoje em dia. Então, ela fala, né, os miasmas insalubres. Então, era preferível uma chuva muito forte, que de repente talvez enchesse, que arrancasse árvores, né, com raios, trovões, mas que limpasse o ar e evitasse a morte das pessoas. Ela disse: isso, na verdade, não é mais uma felicidade do que uma infelicidade? Então, ela diz que para a gente julgar alguma coisa, a gente precisa olhar as consequências daquilo. A gente precisa, para apreciar bem o que é feliz ou infeliz para nós, a gente precisa se transportar para além desta vida, que era justamente onde ela já se encontrava. E ela percebia, né, as consequências da existência deste outro ponto de vista, né? Porque ela diz que justamente lá é que as consequências vão se fazer sentir. É claro que tem muitas consequências que a gente percebe enquanto está aqui ainda, né? A gente nota, né? Muitas vezes a gente fica doente por conta de não termos tido um cuidado com a nossa saúde, né? Porque não fomos previdentes, às vezes, por algumas coisas, a gente sofre consequências no futuro. Não que a gente não sofra nenhuma consequência aqui, mas muitas coisas a gente só vai perceber essa consequência mais à frente. Então, ela diz que tudo aquilo que a gente chama de infelicidade, dentro da nossa visão assim mais limitada, ela, na verdade, cessa com a vida corporal. No momento que a gente deixou o nosso corpo aqui, muitos dos nossos males também se acabam. Não tem mais miséria, não tem mais doenças, né? Dores físicas. A própria perda, por exemplo, de entes queridos, nós vamos poder reencontrar essas pessoas na vida espiritual. E
alguns problemas, digamos assim, ligados aos sentimentos, às relações, às vezes uma traição, uma ingratidão, né, problemas que temos com algumas pessoas, na vida espiritual, às vezes a gente vai compreender melhor, às vezes a gente vai olhar de um outro ponto de vista, vai entender melhor o porquê daquilo tudo. E se nossos sentimentos forem bons, a gente, né, tudo aquilo se pacifica, se harmoniza. Então, ela vê isso como questões mais temporárias. Então, ela diz que ela está vindo ali trazer a ideia da infelicidade sob uma nova forma, que é justamente a forma das coisas que nós desejamos com a nossa alma iludida. Então, ela diz que a infelicidade é a alegria, é o prazer, é o tumulto, a vã agitação, a satisfação louca da vaidade. E aí ela diz que fazem calar a consciência, que comprimem a ação do pensamento, que atordou o homem com relação ao seu futuro. E aí ela diz, a infelicidade é o ópio do esquecimento. Então veja que ela não está se referindo aqui a qualquer... Quando ela fala infelicidade, a alegria, o prazer, pode parecer que ela está dizendo que nós não podemos ter alegria nem prazer. Ela não está se referindo a qualquer alegria, qualquer prazer. Por exemplo, uma pessoa que realizou bem e ficou feliz com aquilo, né? Com as relações sadias, que nos trazem alegria, nos trazem bem-estar, né? O momento de descanso, de um prazer, de um descanso justo após o cumprimento dos nossos compromissos. Ela está se referindo aqui àquilo que é, na verdade, uma atitude de fuga dos compromissos assumidos, coisas que nós fazemos, no fundo, para fugir, para abafar a nossa consciência. Então, assim, eu não quero me deparar com a realidade. Então, eu busco ocupar o meu tempo com tudo que seja possível para fugir da realidade, né? Eu busco coisas que, na verdade, elas são ilusórias, porque elas são passageiras. Não são coisas que, efetivamente, elas vão me enriquecer espiritualmente. Então, a Joana de Ângeles, no livro Após a Tempestade, ela tem um capítulo que ela fala sobre infortúnios. Então, ela diz que o verdadeiro infortúnio é a ausência da fé em Deus. Porque isso leva a pessoa a caminhar entre as dores e o desespero sem suporte de uma crença, de uma esperança. Que justamente infortunadas são aquelas pessoas que traíram a consciência e se enganaram a si mesmos. E elas não se dão conta, às vezes, do seu delito. Porque, na verdade, a gente não tem como fugir da consciência. Delfine de Girardin fala, né? Deus não se engana. Quer dizer, a gente pode tentar fugir através de tudo isso, né? Dessa vã agitação, como ela fala. Mas, na verdade, Deus não se engana. Mas não é que Deus vai vir pessoalmente, né, nos julgar. Porque, na verdade, ninguém foge à realidade, à consciência. Quando nós saímos dessa vida, todas essas ilusões elas se desfazem. A gente, quando chegar na vida espiritual, a gente não vai poder ir, né, a uma festa, um cinema, ao shopping, fazer compras para tentar esquecer aquilo que, de uma forma, está me incomodando. Né? A gente vai se deparar com a gente mesmo, a gente com a gente mesmo. E qual é a bagagem que nós estamos levando? Pode ser uma bagagem leve ou pesada para o espírito. Quer dizer, um peso que a gente sente intimamente no nosso espírito. E então, Joana de Ângeles justamente nos diz que esses espíritos que carregam a consciência pesada por não terem cumprido seus deveres ou ainda, né, por terem realizado coisas que levaram mal, né, elas, quando se dão conta daquilo que elas criaram ou daquilo que elas não realizaram, que elas não cumpriram, elas se veem arrependidas com uma necessidade imperiosa de se redimir e não podem, né, porque elas não conseguem voltar atrás. Então, é por isso que a Delfine Girardin ela usa uma expressão assim, tremei, vós que rides. Por quê? Esses sorrisos muitas vezes estão escondendo muita ilusão com relação aos verdadeiros objetivos da vida. O despertar da realidade, né, ela diz que vai surpreender aquelas almas amolentadas pela indiferença, pelo egoísmo,
Então, aquela a pessoa que não se fortaleceu no trabalho da vida. Então, quando ela se depara com a realidade, ela é fraca, fraca de espírito, né? Não consegue se deparar consigo mesma, né? Com as suas próprias dificuldades, seus próprios defeitos. Então, ela fica na vida espiritual em grandes sofrimentos. Então, a doutrina espírita é essa doutrina justamente consoladora, por quê? Porque ela mostra que essa aflição, ela sempre vai ter caminhos para ser encaminhada. Todos nós temos esperança, nós temos novas possibilidades. Então, isso vai levar o espírito arrependido a aceitar novas oportunidades reencarnatórias, porque ele justamente quer sair daquele estado em que ele se sente extremamente desconfortável com a sua condição. E aí ele vai voltar em situações em que ele vê justamente o que? Valorizar aquilo que ele desperdiçou, né? Seja o tempo, seja os recursos materiais, a posição social, que muitas vezes ele teve, mas só usou em seu próprio benefício, né? Vem para compensar, né? Compensar a vida, compensar as pessoas que ele de alguma maneira espoliou, vem sentir na pele aquilo que ele fez os outros sentirem, para despertar os seus sentimentos. Enfim, experiências que vão contribuir para o seu amadurecimento, para a sua elevação espiritual. Então, são aquelas existências purificadoras, são existências geralmente de grandes provas, porque o espírito não soube usar, né, o conforto. Então, ele vem sem aqueles confortos, né, que ele teve de vários tipos, né, recursos. Então, tudo vai ser com mais dificuldades, para que ele aprenda, né, a lutar, se torne um espírito de mais fibra, se desenvolva. O Leon Denis, no livro O Problema do Ser, do Destino da Dor, ele tem uma parte muito grande que ele fala sobre a questão da dor. Ele comenta que é muito difícil fazer os homens entenderem que o sofrimento é bom. Se a gente pensar racionalmente, a gente vai perceber o quanto a dor ela é um agente de desenvolvimento, né? Ela é uma condição de progresso. Porque se a gente for ver, boa parte do nosso desenvolvimento, em todos os sentidos, veio para solucionar algum tipo de sofrimento, de desconforto, né? Quer dizer, nós nos desenvolvemos justamente porque a gente sempre estava tentando ter mais conforto, né? Resolver coisas que nos incomodavam. Então, essa luta para se libertar das dificuldades que a gente enfrenta foi justamente o que nos fez caminhar, né, como humanidade até hoje. Por isso, por mais estranho que pareça, a maior parte de nós solicitou provas não muito fáceis. Porque quando nós vivíamos como espíritos, na vida espiritual, o nosso ponto de vista era outro. E nós estávamos vendo o resultado do trabalho. O resultado do trabalho da nossa encarnação anterior. E, em geral, a gente vê que nós estamos muito distantes do alvo que a gente quer alcançar. Então, a gente vê aqueles que estão à frente, aqueles que estão felizes, aqueles que estão equilibrados, que estão em paz, aquela paz que a gente não tem. E aí a gente vê o que nos distancia. E aí a gente, então, vai buscar qual é o trabalho que eu preciso fazer para chegar lá. Só que quando a gente chega aqui, né, geralmente a gente não se recorda. E aí, quando a gente se vê diante do trabalho, né, a gente reclama, né? Isso me faz lembrar um colega, né, com quem eu trabalhei, que ele tinha mestrado, doutorado, e é um colega, tinha acabado de entrar no mestrado, e aí ele comentou assim, pois é, quando eu comecei a fazer o mestrado, quando eu passei no mestrado, né, foi aprovado para fazer o mestrado, eu fiquei muito contente, as pessoas me parabenizaram que eu tinha sido aprovado, e aí quando eu já estava lá pelo meio do mestrado, eu falei, ai meu Deus, por que que eu me meti nisso? Porque aí, né, aquela dificuldade, né, fazer o trabalho, a pesquisa, enfim, né, muito tempo, muita dedicação. E aí, quando terminou, ai, graças a Deus, terminei meu mestrado e tal. E aí você pensa, bom, agora eu não vou mais, né? Mas aí passou um tempo e tal, e aí ele acabou resolvendo fazer o doutorado. Provavelmente eu tinha esquecido um pouco de né, toda a luta do mestrado, resolveu fazer o doutorado. Aí, quando ele passou um doutorado, né, foi parabenizado novamente, né? Muito bem, vai fazer o doutorado tal, muito bem e tal. E aí, lá pelo meio do doutorado, ele, gente, por que me meti a fazer esse doutorado?
né? Mas aí, quando chegou no final, né, muito bem, foi, né, ficou feliz, né, porque conseguiu aprovar lá a sua tese, apresentar, foi bem sucedido, é aquela sensação, né, de vitória, de conquista e tudo mais, né? E é mais ou menos aquilo que a gente passa, né? A gente fala assim, não, vou fazer, aí, não, não, isso mesmo, aí, né, a gente recebe aquela força, aquele apoio dos espíritos, né? Daí a gente chega aqui e fala, por que me meti nisso, né? Não devia ter pedido essa prova, foi muito difícil, devia ter pedido uma coisa um pouco mais fácil e tal. Mas aí, se a gente é bem sucedido, a gente vai, luta, vai. Aí a gente chega lá na vida espiritual, aí olha para trás, né? Aí fala, ah, não, mas valeu a pena, né? Porque, né, consegui, me graduei, né? Alcei alguns degraus a mais e tudo mais. Mas, então, é essa questão, né? E também, assim, o sofrimento, muitas vezes, ele é uma consequência das violações que a gente comete contra as leis da vida, né? A gente vê bem isso com a dor física, né? Enfim, mal-estar físico. A gente entende bem, né? A dor física, em geral, ela existe, né, no nosso organismo como um aviso da natureza, que é o que vai nos mostrar que alguma coisa está errada com o nosso organismo. Quer dizer, sem a dor, a gente não buscaria ver o que está errado no organismo e afastar aquele mal. E aí o nosso corpo se destruiria antes do tempo. Então, justamente é aquele aviso. E da mesma maneira que acontece com o corpo, a mesma coisa com a alma. Os sofrimentos nossos, no espírito, íntimos, eles nos mostram que existe alguma coisa que não está equilibrada. De alguma forma, nós estamos desajustados na lei. Mesmo quando alguma coisa que nos aflige parte de uma outra pessoa, o sofrimento nos mostra que, de alguma maneira, nós não sabemos lidar com aquele mal que nós estamos recebendo. Então, é como aquela sabedoria que diz que se alguém me dá um presente e eu não aceito, ele fica com a pessoa que dá. Só que, de modo geral, nós aceitamos esses presentes negativos, né? É muito desafiador para nós. A gente ainda tem dificuldade de lidar com as situações em que nós recebemos atitudes do outro de violência, né? De vários tipos de violência, né? É, situações de ingratidão, de traição. Então, quando Jesus falava em perdão, é que ele queria nos auxiliar a lidar com isso, a que a gente se libertasse desse mal que nos é enviado, ou seja, que nós não acolhêssemos esse mal. Mas nós ainda tomamos isso muito fortemente. Então, a gente, sempre que algo nos causa sofrimento, nos causa desconforto, a gente tem sempre que pensar o, por que isso me incomoda? Por que eu estou sofrendo com isso? Será que eu esperei do outro alguma coisa que ele não tinha condição de dar? Eu não estou, talvez, colocando sobre o outro responsabilidade sobre a minha felicidade, que eu talvez esteja cobrando demais, né? Algo que não pertence ao outro. Será que eu não estou sendo, em determinadas situações, convidado a exercer certas virtudes? Às vezes é o desapego, desapegar de certas coisas, de certas pessoas. Às vezes nós somos convidados a observar a vida de um outro ponto de vista, com certas coisas que nos fazem, não acontecem, né? Às vezes é sair do meu ego, né? Porque às vezes a gente percebe que o incômodo tem a ver com uma vaidade, com um orgulho que está sendo mexido. Às vezes as situações vêm para nos ajudar a perceber que nós, no fundo, não temos uma fé desenvolvida, que a gente precisa se aproximar mais de Deus. Então, o sofrimento, ele mostra que nós ainda não estamos plenamente harmonizados com aquilo que é divino. Então, a gente precisa pensar, né? Aonde que eu ainda não conquistei a virtude que me faz manter a paz apesar disso? Então, é o momento da nossa reflexão espiritual diante da dor, né? Então, a dor, na verdade, ela é uma lei de equilíbrio, de educação. Ela nos ajuda a perceber aonde nós saímos da estrada para retornarmos para a estrada, né, de um caminho mais reto, seja nas nossas atitudes, nas nossas emoções. Nós, de modo geral, temos as emoções muito deseducadas, né? Nós não temos um controle emocional adequado, não temos
um controle sobre os nossos pensamentos. Então, temos muito ainda também que aprender. Então, às vezes, a gente acha que o sofrimento é uma culpa do outro, mas, na verdade, nós não sabemos lidar com as situações que nos chegam. E nós temos que ter esse aprendizado ainda também, né? Saber analisar por que que o outro fez isso, qual a dificuldade que ele tem, né? Ele também tem dificuldades. Eu estou tendo dificuldade de receber, assim como ele tem dificuldade, né, daquilo que ele está dando e o que eu estou dando, né? Então, nós temos muita coisa a avaliar com os momentos de sofrimento e de dificuldade. Então, quando a Delfine de Girardin fala, né? Esperai, vós que chorais. Porque se nós estamos no sofrimento, e esse sofrimento está nos ajudando a fazer uma mudança de nível, então nós vamos encontrar uma compensação futura. Então, nós podemos esperar que esse choro, essa aflição, nos trará uma compensação, algo positivo para o nosso futuro, porque nós vamos estar melhores mais à frente. Então, ao final, ela vem nos dizer, né, que o Espiritismo nos esclarece, ele nos ajuda a sair de um ponto de vista deformado das coisas. Num ponto de vista ilusório, onde nós fugimos dos sofrimentos, buscando nos distrair, né, em ilusões, onde a gente muitas vezes se revolta, né, e aí então ela diz que nós vamos passar a agir como bravos soldados, ela usa isso, essa expressão, né? Que ao invés de fugir do perigo, prefere as lutas dos combates arriscados a uma paz que não pode dar a esse soldado, né? Nem uma glória, nem uma promoção. Então ela diz que importa ao soldado perder na luta as armas, a bagagem, o uniforme, desde que ele saia vencedor e com glória. A gente pensa hoje também muito no esporte, né? Então a pessoa que muitas vezes está ali numa corrida, numa maratona, né? num jogo, enfim, numa luta, no final ele não está muito preocupado se no final o tênis ficou gasto, né? Se a roupa, se o uniforme se rasgou, se no final a perna estava doendo, né? Ou se o rosto uma, saiu rasgado, né? Se no final das contas ele venceu a luta, se ele conseguiu terminar, né, a maratona, se o time ganhou, enfim. Então, aquela sensação de se o recurso ficou gasto, no final não importa, importa que você conseguiu atingir o seu objetivo, né? Então, ela diz, o que importa aquele que tem fé no futuro, né? E aí a gente vê a importância do espiritismo, né? Que é nos mostrar esse futuro com clareza, como diz os espíritos, não deixar nenhuma dúvida com relação a esse futuro. Eu tenho que ter certeza desse futuro, né? Justamente para que, se no campo de batalha da vida, né, eu tiver deixado a minha riqueza, né, o meu corpo, se meu corpo ficou velho, ficou gasto, né, ficou doente, ficou acabado no final, mas se no final eu entrei numa vida espiritual com a minha alma radiosa, isso é que é importante. Então, é essa que é a mensagem que ela veio dar. Ela que deixou aqui, né, uma vida onde ela vivia com a sociedade, né, assim, com os escritores, ela vivia num meio intelectual. Então, ela viu aqui um ponto de vista, né, de vida e estava ali vendo o outro ponto de vista. O que as pessoas estavam passando ali? E aí ela veio dizer, olha, gente, a realidade é essa. O que é que vocês querem encontrar quando chegarem do lado de lá da vida? Então, não se preocupe aqui, né, como ela falou, com as vaidades, né, com a agitação que não vai levar para nada, né, com as festas, com os convites sociais. Ela vivia no meio social, né? Os convites sociais. Não é isso. Não é isso que vai. O importante é você chegar lá com aquela sensação de que você cumpriu o seu dever. Né? Qual é o meu dever? Qual é o meu compromisso? Essa vida aqui é passageira, na verdade. Então, busquem cumprir com essa tarefa. Não fujam do compromisso. Mesmo que ele seja duro, seja difícil, ele é passageiro, ele vai durar algum tempo. Mas o que você vai ter depois de futuro, em função desse esforço que você está fazendo aqui, ele vai te compensar, né? Ela veio trazer o estímulo de quem está numa luta, né, para vencer, né? Não é simplesmente a luta porque eu sou pobre, não. A luta, às vezes, contra si mesmo, né? Com seus maus pendores, seus vícios,
né? A luta, às vezes, são as coisas assim, que às vezes nem são tão valorizadas aqui na Terra, né? Os deveres que nós temos conosco mesmo, né? Que às vezes as pessoas mesmo não percebem, mas que nós temos aquela luta, às vezes com a família. É uma luta contra a nossa língua, de não levar a fofoca adiante, né? Então, cada um sabe, né, qual é a sua fraqueza, né? Contra o que está lutando, quais são as suas dificuldades. E, e só nós, muitas vezes, é que sabemos, né, qual é o resultado da nossa luta. Então, o Evangelho, né, segundo o Espiritismo, como sempre, nos trazendo o estímulo para o nosso crescimento espiritual, né? Então, é essa mensagem que a Delphine Girardin nos deixa nessa mensagem, com a qual devemos ficar aí ao longo dessa nossa semana. Graças a Deus. Obrigada, Mariana. Nós agradecemos de coração a Mariana por trazer esse trabalho, essas reflexões para nós. E nós agradecemos também a todos que estavam conosco até agora e que convidamos a todos para, quando voltarmos, na semana que vem, às 19 horas, para mais uma reunião. E agora vamos à nossa prece final. Senhor Jesus, Mestre muito amado, queremos agradecer, Mestre, por essa oportunidade que obteremos a todos, com os ensinamentos que nos proporciona, com a ajuda, Senhor, dos seus espíritos protetores, dos espíritos de luz, dos espíritos benfeitores do Lar de Teresa, com a sua permissão, Mestre, nós pedimos e agradecemos, pedindo as suas bênçãos e agradecemos por esse momento. Muita paz para todos, que na próxima segunda-feira estaremos juntos novamente, às 19 horas. Muito obrigada.